E aí, pessoal, vamos para a nossa segunda aula da playlist de Botânica e Enem. Na aula passada foi a aula de briófitas, então se você não assistiu, eu recomendo você assistir. Se você já sabe um pouco de briófitas, coloca no 2x, mas não deixe de assistir, porque é um raciocínio importante para a gente introduzir essa aula. A aula de hoje é sobre pteridófitas. E quais são as características gerais sobre as pteridófitas, né? Primeira coisa é que elas são vasculares, ou seja, são traqueófitas. E isso é muito importante, porque é uma novidade evolutiva. As nossas pteridófitas foram as primeiras plantas que surgiram que têm xilema e que tem floema. Lembrem que eu falei na aula passada que a briófita, ela costuma fazer o transporte de seiva, né, dentro da estrutura dela, através da difusão de célula a célula. Aqui nas nossas pteridófitas, a gente já tem vasos que conduzem essa seiva, e esses vasos a gente chama de xilema e de floema. As pteridófitas também dependem da água para reprodução, assim como as briófitas, e só fica na sua mente que assim, a dependência de água para reprodução, ela cessa a partir das gimnospermas, porque as gimnospermas elas têm o grão de pólen. Então fica com isso na cabeça, mas não precisa pirar não. Dependem da água para reprodução. E aí, eu vou lembrar vocês de uma coisa. Oosmia. O que significa isso? Significa que o gameta masculino, ele é móvel, e o gameta feminino, ele é imóvel. Então, aqui nas pteridófitas, assim como acontecia lá nas briófitas, né? O nosso gameta masculino, ele vai de encontro com o nosso gameta feminino. E é por isso que a gente precisa da água para reprodução, né? Porque nas pteridófitas, nem todos os nossos gametas masculinos, né, eles vão ter flagelo, mas eles precisam da água para realizar um movimento natatório em que a gente chama de espiral, né? E aqui nas pteridófitas, o esporófito é dominante. Lembra que esporófito é uma fase diploide. Diploide. Não importa em qual planta seja. Gametófito é a fase haploide e esporófito é uma fase diploide. Quando a gente fala de pteridófitas, né, as maiores representantes que a gente tem são as samambaias. Samambaias. Escrevi errado aqui, gente. Samambaias. Então, tudo que eu vou estar mostrando aqui para vocês é da estrutura de uma samambaia. Então, vamos ver. Quando a gente olha para uma samambaia, o que a gente percebe? A gente percebe essa estrutura aqui. E é o seguinte: a gente tem as nossas folhas. Nas pteridófitas, a gente tem sim folha, a gente tem raiz e a gente tem caule. Porque eles têm órgãos verdadeiros, têm vasos verdadeiros. E nas pteridófitas, né, no caso da samambaia, essa fase que a gente vê mais comumente das folhas e etc., é a fase do esporófito. Esporófito, aquela fase que eu te falei 1000 vezes, que é 2N. Eu te pergunto, qual que é a função do esporófito? A função do esporófito é produzir um esporo. E o esporo, ele é haploide. Então, quando você vê essa estrutura aqui, nas samambaias, por exemplo, debaixo das folhas, você pode perceber que tem um monte de pontinho. Olha aqui nessa imagem, como se fosse um monte de pontinho. Esses pontinhos aqui, a gente chama de soro. E é dentro desses pontinhos, né? São essas bolsinhas que armazenam os nossos esporos. Como se fosse aquela cápsula que tem no esporófito das briófitas. Mas aqui, nas pteridófitas, a gente chama de soro, que comporta, que armazena os nossos esporos, que são estruturas haploides. Eu sempre vou ficar repetindo isso na sua cabeça. As estruturas haploides. Aí você me pergunta, tá bom, Yasmin, se essa é o esporófito da samambaia, o que é o gametófito? O gametófito a gente não vê com tanta frequência, porque não é a fase dominante. Mas o gametófito da pteridófita a gente chama de prótalo, que é essa estrutura aqui, ó. Prótalo. É essa estrutura aqui. E nesse prótalo, que é o gametófito, né? A gente tem as estruturas reprodutivas femininas e as estruturas reprodutivas masculinas, ó. Presta atenção aqui. Aqui a gente tem o nosso prótalo. Desse lado aqui, ó, tá vendo? A gente tem a estrutura reprodutiva feminina, que a gente chama de arquegônio. Arquegônio. E deste outro lado aqui, ó, tá vendo? A gente tem as estruturas reprodutivas masculinas. E igual eu te falei, né? São estruturas móveis que vão de encontro ao arquegônio. Dentro do arquegônio, a gente tem a oosfera, que é o gameta propriamente dito feminino. E dentro do anterídeo, a gente tem os anterozoides. Anterozoides.
Então, agora você já conhece qual é a estrutura da samambaia, que é o esporófito, e qual é a estrutura da samambaia, que é o gametófito. Mas você precisa entender como que esse ciclo, de fato, ele acontece, como que do gametófito a gente tem a formação do esporófito. Então, vamos para o ciclo de vida da samambaia, né? A gente tem aqui, ó, a samambaia bonitinha. Bonitinho. E o que acontece? Lembra que eu te falei que nas folhas a gente tem os soros? Os soros, eles comportam os esporos. Então, essa parte aqui, que a gente normalmente vê, é o esporófito, que tem soros que comportam os esporos. Aqui. Os esporos, eles, por exemplo, são levados pelo vento, caem no solo e germinam. Quando esses esporos germinam, eles formam o gametófito. Por quê? Lembra de uma coisa? Esporo é N. Então, ele vai germinar. Se ele vai germinar, o que vai acontecer com ele? São mitoses, né? Para ele ir crescendo, para ele se desenvolvendo, formando uma estrutura maior. Então, ele só pode formar uma outra estrutura haploide também, que a gente vai chamar de gametófito. E lembra que o gametófito das pteridófitas é o prótalo, que eu te falei lá em cima? É o prótalo. Então, aqui vai germinar, o esporo vai germinar e vai formar o prótalo. Nesse prótalo, a gente vai ter estruturas reprodutivas femininas, que a gente chama de arquegônio, e a gente vai ter estruturas reprodutivas masculinas, que a gente chama de anterídeo. Anterídeo. Dentro do arquegônio, a gente vai ter a osfera, que é o gameta feminino propriamente dito, né? E aqui dentro do anterídeo, a gente vai ter o anterozoide. Esse anterozoide, ele precisa chegar até a osfera. E como que ele vai chegar? Através da água. Então, aqui, você tem um ambiente muito úmido, uma temporada de chuva, né? O seu anterídeo, ele consegue nadando até a osfera e fecundar essa osfera. E aí, quando a gente tem a fecundação, o que a gente tem? Aqui a gente tem o gametófito, a gente vai ter o esporófito surgindo como resultado dessa fecundação. E aí, vamos lembrar só uma coisa. Fecundação dos gametas, né? Você tem um gameta N com outro gameta N. Então, você vai formar uma estrutura 2N. Qual é a estrutura 2N da planta? É o esporófito. Então, o que você vai formar aqui é o esporófito, que vai voltar a se desenvolver, né? Só para você conseguir assimilar, esse esporófito aqui, ó, é essa estrutura que eu te mostrei aqui no início, que comporta os soros, é essa estrutura, ó, aqui de cima. E isso aqui é o esporófito. E aí, tá, Yasmin, mas o que acontece com esse gametófito, né? Porque vai ter um pequeno período de tempo em que você vai ter o esporófito e o gametófito juntos. Gametófito juntos. Mas vai ter depois, esse gametófito, ele vai se degenerar. Então, o gametófito vai se degenerar e vai sobrar pra gente aqui, ó, só essa partezinha do esporófito, que é o que a gente normalmente vê nas samambaias, que é isso aqui, ó. Essa partezinha aqui, que tem caule, raiz, folhas, entendeu? Agora, quando o meu desenho é muito bagunçado, vamos ver o desenho mais sintetizado, que eu tenho certeza que você vai conseguir resumir tudo, vai conseguir entender tudo, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o esporófito, que é 2N. Nesse esporófito, a gente tem os soros, que são como cápsulas que armazenam os esporos. Importante você lembrar que os esporos são estruturas haploides. Esses esporos, eles caem no solo, germinam e formam o gametófito. O gametófito a gente chama de prótalo. Nesse prótalo, a gente tem as estruturas reprodutivas femininas, que a gente chama de arquegônio, e a gente tem as estruturas reprodutivas masculinas, que a gente chama de anterídeo. Aqui mesmo, dentro nessa, vamos dizer, planta, né? Mas nessa folha. O anterozoide vai nadar até a osfera, vai fecundar, e aí vai surgir essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de
esporófito, que aí o ciclo reinicia. Lembre-se sempre que o gametófito ele vai se degenerar depois de um tempo. Ele vai se degenerar depois de um tempo. Então, basicamente é isso. Por que que eu te falei para você ver a aula de briófitas, mesmo que você já saiba sobre briófitas? Porque, gente, a linha de raciocínio é a mesma. Gametófito sempre é aquela fase haploide, que forma gametas. Esporófito sempre é a fase que forma esporos e o esporo, ele é haploide. Portanto, quando ele cai no solo e germina, ele forma o gametófito. Então, eu vou escrever aqui de novo para vocês não esquecerem. Esporos germinam e formam o gametófito. Os gametas fecundam e formam o esporófito. Fecundam e formam o esporófito. Se você lembrar disso aqui, você sabe tudo. Se você sabe isso, você sabe tudo, tá? Então, se inscreve no meu canal, deixa aqui no comentário algum vídeo, algum conteúdo que você quer que eu faça e fique ligadinho porque eu vou fazer live ao vivo resolvendo prova antiga do Enem com você. Então, me manda no Instagram, no direct, qual edição do Enem você quer que eu venha trazer para você, tá? Tchau, fica com Deus, que Jesus abençoe seus estudos.